Maravilha, então. Bora começar a falar sobre listas. Então, listas é o assunto de hoje e eu vou conversar com vocês sobre listas. O assunto finalizado foi o algoritmo do Quicksort, que é a ordenação rápida. A gente utiliza a técnica da recursividade, né, usando a técnica do dividir para conquistar. A gente vai dividindo cada problema grande em problemas menores até que fique fácil para ele resolver. E aí a gente vai utilizar então a técnica da recursão, aonde na recursão a gente precisa parar de ficar chamando os nossos métodos, né? Então a gente tem que fazer um esquema que a chamada da recursão pare, que é chamado de caso base, né? E aí a gente montou aqui o nosso caso base. O nosso caso base é exatamente se for igual ou menor que 1. Então, coloquei aqui no caso recursivo um if para desviar. Poderia ser, se for menor ou igual a 1, ele já dá um return direto. Poderia ser isso daí. E aí vem direto. Mas nesse caso, coloquei dentro de um if, tanto faz a implementação, desde que seja implementada uma parada da recursividade. No nosso caso recursivo, ele vai fazer a divisão do nosso. Ele vai fazer o pivoteamento, né, particionar os nossos dados baseado em um pivô, colocando tudo para o lado da esquerda, que é menor, tudo para o lado da direita, que é maior. E aí a gente ordena cada um desses lados, que ele se chama novamente, ele coloca um pivô, faz novamente o particionamento dos dados, até quando fica cada elemento sozinho e ele volta organizando isso daí. Então é bem interessante. A gente viu que o Quicksort, diferente do Merge Sort, dependendo dos dados que nós tivermos, a gente vai ter tempos de execuções diferentes. Então, para a mesma quantidade de elementos, a ordem vai influenciar. O Merge Sort não tem esse problema, independente da ordem, né? A execução é sempre da mesma forma. Se você fizer a mesma coisa, colocar os mesmos dados no Quicksort, você vai ter essa diferença que o Quick ele tem esse problema que os dados influenciam na velocidade de execução, justamente porque quando você tem casos de desbalanceados, quando você seleciona um pivô e esse pivô ou ele é muito pequeno ou ele é muito grande, você cria um desbalanceamento, né? Então você tem o ideal quando ele fica no meio, ele é o valor mediano, né? Quando ele fica no meio, você tem a mesma quantidade de dados para os dois lados, e aí fica fácil. Mas quando você não tem, você acaba tendo pouco elemento de um lado e muito elemento do outro. E aí a ideia de ir dividindo em duas execuções não acontece, e aí ele vai fazendo uma execução mais grosseira, né? E ela fica mais lenta e acaba fazendo mais passos. E isso daí é um problema grave que a gente vai sempre ter. Então, o Quicksort tem esse detalhe, e por isso ele é um algoritmo que ele é bom, mas ele pode não ser tão bom. Mas ainda assim é considerado um dos mais rápidos de ordenação. E como eu falei, o Merge Sort só não dá um banho no Quicksort única e exclusivamente por causa daquele processo que ele pega os dados e vai ordenando num array temporário. Ordenou aqui, ele devolve, ele copia esses dados ordenados de volta. Então, esse processo de ordenar fora do próprio array e depois copiar de volta é que torna o merge sort inferior ao quick. É uma opinião minha que, indubitavelmente, se não tivesse esse momento de copiar de volta, grava fora e copia de volta, com certeza merge sort teria dado uma paulada no quicksort de uma forma maravilhosa e ia ser extremamente mais rápido. Mas tem esse processo, e aí apesar de velocidades analisadas, a análise assintótica ser igual, o Quicksort se dá melhor por conta de não ter que copiar esse volume de dados de volta. Então, esse é um problema aí que o Merge Sort não consegue resolver. E o Quicksort tem o problema se o pivô ele não for um valor mediano, torna duas metades desbalanceadas. E por conta disso daí, pode ser um problema que ele pode cair a performance dele a ficar comparável a um selection sort, insertion sort ou bubble sort. É realmente complicado
quando você tem esse problema de desbalanceamento da escolha do pivô. Mas, bora falar sobre lista. Tá aí, assistam, tendo dúvida, por gentileza me chama, me avisa, se for, a gente grava mais uma aula, a gente dá mais uma aula sobre o assunto, a gente vai conversar e debater. Bora conversar aí. Vamos imaginar o seguinte, para que a gente possa fazer uma lista, eu sempre penso em várias possibilidades, mas a primeira que eu vejo e a mais legalzinha, mais engraçada, é a gente ter uma empresa que ministra cursos, né? Um centro de treinamentos, onde a gente tem vários cursos. E aí a gente cadastra os alunos nos cursos que eles querem fazer. E aí essa ideia daí é bem tranquila, bem simples para a gente poder montar. Vou montar, então, uma classe para cadastrar os meus alunos, para a gente poder representar um aluno dentro desse conceito. E aí, então, vamos começar com a nossa brincadeira de representar um aluno, né? Criando lá uma classe aluno. Agora a gente vai ter listas. Essa é baseada em array. Nossa classe aluno, então, ela precisa ter algumas características, né? Já que a gente vai fazer algo bem simples, né? Eu acho que a gente não precisa inventar muito, é simplesmente para a gente estudar listas, então não é o foco, não é orientação a objeto, não é nada diferente, então vamos fazer algo um pouco mais simplório, né? Eu quero cadastrar, ter uma lista de chamada, né? Então vamos colocar o nome do aluno. E aí eu vou aproveitar, obviamente, já que a gente fez ele encapsulado, para que a gente possa ter os métodos, né? A gente só desenvolve o método se a gente vai utilizar tanto o set como o get. Eu quero colocar uma regra de validação, acho que fica legal. A gente pode colocar uma regra de validação, né? Então, se pode, né? Se há uma possibilidade, eu vou usar o método set para colocar o valor dentro, para que a gente não tenha dor de cabeça. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, criar então um método set aluno, passando uma string com o nome do aluno, para que a gente possa validar. Num primeiro momento, eu não vou fazer nenhuma validação, então this.nome receberá nome. Depois a gente pode dar uma melhorada nisso daqui para a gente ver possibilidades. Esse cara daqui, eu acho que um construtor padrão, nesse caso, para a gente desenvolver, eu acho que não vai ser legal. Eu prefiro já poder passar o nome do aluno direto, então já vou fazer aqui. E aí a gente vai chamar o método set aluno, é set nome, ó. Set nome, passando o nome do aluno aqui. Então, objetivo cumprido, isso daí está feito. Esse cara, para ter, eu não sei se a gente vai precisar de um get, então não sei se vai precisar pegar o nome. Por enquanto, eu não vou criar o método get, mas eu vou criar um toString para representar esse aluno aqui. Então, @override. E aí eu vou pegar aqui um public string, string. E aí a gente vai fazer um return de uma string qualquer aqui que represente o nosso aluno. Então, estou representando, desenhando um aluno, né? Aluno. E aqui o nome. Uma representaçãozinha simples, né? Nada complicado. Então, a nossa classe que representa um aluno, ela ficou relativamente simples, não tem nada absurdamente grande, mas eu poderia fazer alguns testes, né? Eu acho que seria legal testar algumas coisas.
Por exemplo, eu posso cadastrar um aluno sem nome, né? Não posso, né? Eu acho que seria legal testar se ele tem nome. Então, o nome precisa ter um tamanho. O aluno que eu tive com o menor nome, ou um dos nomes dele era o menor, era o Lucas Ui. Então, com 2 letras, né? Eu já pensei em colocar 3 em validação, mas depois que eu vi o nome dele, 2 é um nome válido. E aí eu já vi que tem essa possibilidade. Então, eu penso que poderia validar o tamanho, por exemplo, do nome, né? Do aluno, ou a quantidade de caracteres, ou se é uma string vazia, fazer alguns testes desse tipo, né? Eu posso fazer isso daí. Então, eu vou fazer esses testes e agora eu vou lançar mão da técnica de criação de exceção. Eu vou criar uma exceção se acontecer alguma coisa desse tipo. Eu não vou mandar mensagem de erro, eu não vou colocar retorno booleano para o cara tratar, eu vou lançar uma exceção. Essa ideia do lançamento de exceção é uma coisa bem interessante, né? Porque se você lança uma exceção, a pessoa que estiver utilizando a tua classe, não importa em que tipo de programação que ela estiver fazendo, né? Se ela estiver programando em modo console, desktop, web, mobile, wearable, qualquer tipo de desenvolvimento, né? Se ela estiver fazendo uma API, cara, não importa, vai gerar uma exceção. Se eu colocar para fazer lá, mandar uma mensagem, se isso aqui for web, essa mensagem vai ser impressa na console do servidor. O cara não vai ver nunca isso daí. Se você mandar dar um show message, cara, o show message só vai funcionar se você tiver uma interface gráfica. E se você estiver rodando em um servidor, esse cara pode não ter interface gráfica. E aí vai dar pau. E aí vai ser um outro problema, um outro erro que vai acontecer. Então, assim, se for dar um show message, se você tiver no Android, por exemplo, fazendo desenvolvimento mobile, cara, o show message não vai porque a janela padrão é uma janela desktop. Então ela não vai aparecer no mobile. Então eu preciso ter alguma forma que ocorra o erro e a pessoa saiba que ocorreu e que ela pode tratar. Então, uma das melhores técnicas que a linguagem Java implementa é o lançamento de uma exception. Você lança uma exceção para que essa exceção possa ser tratada caso ela ocorra. E aí você recebe essa exceção e aí vem o Andrezão feliz da vida lá correndo, fala: "Ah, e a gente usa um try catch para tratar esse negócio". É exatamente essa a ideia, usar o famoso try catch do André para tratar quando tiver erro. Então a gente lança a exceção e aí deixa o cara que estiver desenvolvendo, usando a nossa solução, deixa ele tratar isso da forma que for preciso no ambiente que ele estiver desenvolvendo, seja qual for, console, desktop, client server, web, mobile, né? Não importa, ele vai desenvolver o tratamento disso daí e aí vai dar a mensagem da forma correta. Então vamos começar a lembrar, né? Como que a gente poderia fazer? A gente tem aqui alguns detalhes, né? O primeiro detalhe é que eu não gostaria que o nome fosse em branco. Então, se eu testar aqui if o nome que eu recebo, is empty. Então, estou lá recebendo um nome vazio. Então, se esse valor que está sendo passado aqui é um valor vazio, lembrando o que é um valor vazio, né? O valor vazio é aquele que abriu aspas e fechou aspas. Ele abriu e fechou. Não tem nenhum caractere, então não tem nem espaço, ele não tem nada. Isso daqui é uma string vazia e é isso que o isEmpty verifica. Então, se o nome é vazio, eu vou dar uma exceção, né? Vou falar que precisa. Mas eu posso também testar outras coisas, né? Posso fazer outros testes. Vou começar por esse daqui. Se o nome é vazio, eu quero lançar uma exception. Para fazer lançamento de uma exception, a gente vai usar literalmente um comando que é lançar, que é o throw. Então, o throw
ele é responsável por lançar uma exception. E aí, quando você chama um throw, ele está pedindo um objeto novo, né? Qual que é o objeto que você vai lançar? E ele lança objetos de tipo exception. E aí a gente tem várias estruturas possíveis. A exception por si só é o mais genérico, mas ela não é legal. Se é legal, a gente tem uma classe específica de exceção que ela é utilizada quando a gente não cria as nossas próprias classes de exceções, né? Quando a gente quer lançar um erro, que se chama a Illegal Argument Exception. Então, eu vou criar um objeto anônimo para não precisar criar um objeto, né? Então, vou fazer só a chamada do construtor através do operador new. Vou fazer lá new ilegal argument exception. Então, ilegal argument exception. Isso aqui é um construtor. Só que esse construtor do ilegal argument exception, da classe ilegal argument exception, ele aceita um parâmetro que é justamente a mensagem que vai aparecer. Então, a mensagem de erro que vai aparecer na stack de error, quando ele der a exception, vai ser exatamente o que eu colocar aqui. Vou colocar aqui nome do aluno não pode ser vazio. Olha lá, nome do aluno não pode ser vazio. E aí eu coloquei lá, nome do aluno não pode ser vazio. Maravilha. Vamos testar para ver se isso daí vai ter alguma funcionalidade, vai aparecer, né? Porque será, né? O que vai acontecer de bacana? Como que vai surgir isso daqui? Para tanto, eu vou criar uma classe só para testar aqui rapidinho, né? Então, eu vou criar aqui uma classe os alunos, só para a gente testar esse caboclo daqui que a gente acabou de criar. Vamos ver o que acontece com esse aluno. Se eu criar um aluno, então eu vou criar um aluno. Aluno 1 igual a um novo aluno, só desse jeito. Depois eu vou fazer aqui uma impressão system.out.println. E aí aqui eu vou colocar para imprimir o aluno 1. Se eu fizer isso daqui, compilar, a gente vai ter o nosso primeiro erro. O primeiro erro, ele fala que não existe um construtor desse tipo. Sim, a gente não tem um construtor padrão. O nosso construtor, ele tem que passar uma string. Então, eu vou passar aqui o primeiro aluno, André. Passei o primeiro aluno, André. Compilei. Maravilha, rodei. E olha lá, ele funcionou. Aluno André, ele imprimiu. Então, o toString está funcionando, está beleza. E agora, o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, criar um segundo aluno, vou criar o aluno 2, e aí eu não passo o nome do aluno. E eu mandar imprimir, eu passei um aluno com o nome em branco. Eu compilei, e olha lá, compilação concluída com sucesso. Isso aqui é uma string, então é válido, é um valor aceitável. Na hora que eu rodo, olha que bonitinho. A gente tem agora lá, o primeiro tinha funcionado, agora a gente gerou uma exception na thread main, lá do Java Lang, que é aonde fica essa classe, do tipo ilegal argument exception. E ele fala, nome do aluno não pode ser vazio. Ó, e aonde que deu erro? Deu erro no set nome na linha 20. O set nome, linha 20. Vamos dar uma olhada aqui no set nome, o set nome da classe aluno, né? Então, aqui, ó, o set nome
na linha 20, então, ó, ele gerou a exceção aqui, ele entrou, porque o nome realmente era vazio. Então, ele funcionou. Show de bola. Então, a gente já tem uma exception acontecendo aqui. Bacana, perfeito. Se você trocar, colocar, por exemplo, um objeto nulo, colocar null aqui, alguma coisa com valor nulo, e mandar imprimir, você tem agora uma exceção famosíssima, que é o null pointer exception. Null pointer exception. Então, exception in thread main, java-lang null pointer exception. A null pointer exception deu erro justamente no set nome, só que agora na linha 18. Então, foi 2 linhas acima da onde tinha dado erro. Antes tinha dado erro a exception tinha acontecido nessa linha, e agora foi isso daqui. O que aconteceu aqui? Por que deu erro na hora do teste? Porque para testar se alguma coisa é vazia, eu preciso que isso daí tenha instância, né? Tenha valor. Então, se nome é null, null não é um algo válido que eu possa aplicar um método. Então, esse cara não está instanciado, ele está nulo. Se ele está nulo, bem-vindo à minha realidade. Esse cara está nulo, eu não posso testar nada, ele deu null pointer exception, e aí é um problema ruim. Null pointer exception é uma exceção que, às vezes, eu entendo que ela é muito legal, que foi falta de instância, mas às vezes ela faz com que você se perca para entender onde que o objeto não foi instanciado. E aí, realmente, foi aqui porque eu passei um valor nulo. Eu não passei mais isso daqui, eu passei isso daqui. Null, quando eu aplico um valor null, é somente declarar a variável, ela não tem valor. Ela só está declarada, mas ela não foi instanciada. Então, ela precisa ser instanciada. O valor null, ele está gerando uma exceção que não está sendo tratada. Só que o valor null, ele acontece antes de acontecer o valor empty. Porque eu preciso que algo não seja nulo para verificar se é vazio. Então, eu posso testar aqui se nome igual a null. Ou nome é vazio. Vamos ver se esse igual a nulo resolve. Compilei. Aqui está tudo ok. Vou tentar rodar esse cara de novo, só para a gente ver compilando. Esse aqui continua com sucesso, sem problema nenhum. Rodando, olha só que legal. Mesmo o erro que tinha dado antes de null pointer exception, agora a gente está recebendo um ilegal argumento exception. Um argumento nome, ele precisa ter um valor. Ocorreu uma exceção nesse argumento. Então, ele precisa ter um valor e foi passado vazio. Então, dá para tratar isso daí de uma forma legal. Eu acho que fica bacana essa forma de tratar. Então, a gente já teve 2 tratamentos. A título de curiosidade, só para a gente ver, eu vou criar um construtor vazio. Então, vou criar aqui um construtor vazio. Aquele famoso construtor vazio que literalmente não tem nada. Então, esse cara daqui não existe. Ele não tem parâmetro. É aquele famoso construtor padrão. Está lá o construtor padrão. Criei ele. Compilei. Classe atualizada. Agora, eu vou vir aqui e vou tirar o null. Vou deixar assim. Sem nada. Eu vou compilar esse cara. Agora ele não dá erro porque eu tenho um construtor desse jeito. Acabei de fazer, né? Eu tenho um construtor padrão. Mesmo que ele não faça nada, ele existe, tá ali, não dá mais erro. Quando eu rodo, olha só que bonito que a gente tem. A gente tem aqui o aluno e ele tem o valor null. Por quê? Porque todos os tipos de variáveis, quando declaradas como atributos, elas recebem um valor inicial. As variáveis primitivas, que são numéricas, recebem 0. A variável primitiva booleano recebe falso. E os tipos referência. String é um tipo referência, é uma classe. Qualquer tipo referência, qualquer classe,
ela é inicializada com um valor null. Ela é declarada, mas ela não é instanciada. Logo, nós temos um valor null. E olha lá, voa lá, o nosso problema está ali. Quando a gente faz esse construtor padrão, ele vai ter esse probleminha básico aí, de jogar um valor nulo. Por isso que eu estou tirando ele para não ocorrer esse tipo de possibilidade e eu ter que tratar isso daí de alguma forma, né? Então, por conta disso, ele não vai cair na exceção, porque a exceção só roda pelo set, e aí, beleza, eu tirei ele, e esse cara já não vai mais funcionar. Então, aqui ele vai dar exception, então eu não quero. Então, vou colocar aqui que pode ser aspas, né? Aspas gera exception. O 3 aqui, se você comentar cada um deles, né? Aqui o valor null gera exception, que é o que tem de exceção. Ele não vai gerar nos dois pontos, ele gerou a exceção na hora de criar o objeto, chegou aqui no 13, ele já gera, então ele não chega nem na linha 14, porque na hora que ele chama aqui o método construtor da classe aluno, ele vai chamar o setNome, o setNome já vai quebrar ali, vai gerar a exceção, vai estourar o programa e vai devolver o controle para o sistema operacional, porque não tem uma estrutura de tratamento de erro. Eu não coloquei um try, o objetivo não é colocar o try, é a gente tratar isso daí só para ver que está funcionando. Feito isso daí, se a gente quiser continuar, você pode comentar qualquer uma dessas linhas daqui. Então, você comentando esse conjunto, você testa o segundo, ou e você descomentando, você já vai testar esse aqui, porque ele não chega nem no segundo. Então, ele já vai dar exceção, você vai ver que vai dar uma exceção a partir da linha 13, né? Então, rodando aqui, só para a gente ver, olha lá, Java 13. Então, usa aluno.java 13. É o usa aluno, método principal dentro desse arquivo, na linha 13, como eu falei, ele gerou. Aqui é o construtor, o init é o construtor, através da chamada do construtor, que cai no método setNome, aí ele gerou essa exception. Então, a pilha de execução é exatamente essa. Aqui é o final. Aonde começou é o último. E aí a gente vai andando até onde realmente estourou. Então, começou aqui, a quebrar aqui, a chamada chamou esse cara, a chamada, né, o construtor, chamou o init, que é o construtor. Depois, o construtor chamou o setNome, e aí ele explodiu e aí gerou a exceção. Então, essa é a ideia da pilha de execução. Legal, esse cara aqui está bonitinho, eu acho que já está funcional. Então, se a gente colocar um nome válido, vai criar objetos do tipo nome. Eu gostaria de cadastrar cursos, né? Porque uma empresa de treinamentos, ela tem vários cursos e oferta esses cursos para as pessoas poderem realizar. Então, a ideia é justamente poder cadastrar esses cursos. Vou fechar esse cara aqui, o usa já está redondinho, né? A gente já testou, vou começar com um arquivinho novo aqui. Vou salvar ele, chamar ele de curso. Beleza, esse cara tá lá bonitinho. Nosso curso. A classe curso. Vou colocar aqui um construtor por enquanto. Não sei se vamos usar, mas tem aqui. E aí vamos começar a brincadeira, né? Eu quero cadastrar dentro do meu curso, eu quero cadastrar que curso que é esse. Então, valeria a pena eu colocar um nome para o meu curso, uma descrição de que curso eu estou falando. Então, a gente pode colocar aqui eu estou colocando descrição para não confundir em nenhum momento com o nome do aluno, né? Então, descrição. Se eu fiz descrição, você vai entender, então, que eu estou criando, por exemplo, um curso de artes culinárias avançadas para solteiros em pandemia. Poderia ser o curso de gestão da economia de água em momentos de crise hídrica. Qualquer curso que você inventar, a gente pode dar o nome dele aqui, vai ser o curso que a gente vai ofertar.
E aí, eu quero aproveitar agora e cadastrar os alunos que farão este curso, que estão matriculados atualmente nesse curso. Quando eu falo isso daí, eu estou falando de alunos, né, que vão fazer esse curso. Então, eu tenho aqui os alunos que vão fazer esse curso. Os alunos que vão fazer esse curso, eu já tenho uma classe que representa um aluno, né? Então, aluno está aqui, um array de alunos. Beleza. Só que se eu fizer dessa forma, o cara pode acessar qualquer uma das posições do meu array. E eu não quero isso. Porque, em primeiro lugar, esse cara não está instanciado. É o primeiro ponto. A gente não criou aí uma possibilidade de instanciar o meu array. Ele só está declarado. Por que, que eu não já fiz, né? Por que, que eu já não venho aqui e faço igual a Nil, aluno, e aí eu coloco, sei lá, posso ter 100 alunos no curso? Por que, que eu não faço isso? Justamente pelo problema gigantesco, né? Isso é um problema gigantesco que eu tenho de que o array, depois de declarado, então a gente declarou o array. Quando dimensionado, a gente não consegue alterar o tamanho dele. Se você já programou em C, ou teve uma aula, ou assistiu alguma aula em C de vetores, você vai ver que no C, na linguagem C, existe uma forma de você mudar o tamanho do array. Mas na linguagem Java não tem como, porque uma vez declarado, ele fica assim até o final. E isso é um problema. E aí, obviamente, você deve estar pensando em array list. E eu falo, sim, nós vamos criar uma solução para a gente que vai jogar o array list lá no chinelão. A gente vai colocar o nosso array list para funcionar, uma solução muito melhor. Vocês vão ver como é legal esse negócio. Fica bem interessante. Recomendo as pessoas a sempre usarem dessa forma que eu vou mostrar. Não, estou brincando. Não usa dessa forma, não usa a estrutura correta. Era só para zoar o barraco aqui. Aí o que, que acontece aqui? Eu vou começar a declarar, sei lá, um array com 100 posições. Inicialmente não, vou colocar como 10, só por uma questão de exibição, né? Por enquanto, acho que 10 tá bom. Porque aí depois a gente pode aumentar, colocar 20, 30, 100, 1000, para a gente brincar e dar uma olhada aí como que vai ser. Então, posso fazer isso? Posso. Só que quando eu faço isso daqui, o acesso a aluno é packed default. Então, olha só, o acesso a alunos é packed default. Packed default é aquela visibilidade padrão, né? Você está lembrado aqui, ó. Quando eu não coloco nada, quer dizer então que aqui é packed default. Ele é visível no pacote. Ou seja, qualquer pessoa que salve, crie um arquivo dentro do mesmo pacote, ou copie a minha classe e coloque na mesma pasta, né? Coloque essa classe na mesma pasta, ela vai conseguir acessar diretamente o array de alunos. E qual que é o problema de acessar o array de alunos diretamente? Você concorda comigo se a gente for fazer uma administração séria, direita e correta, o aluno se matriculou, eu gravo esse aluno aonde? Na primeira posição vazia do array. Outro aluno se matriculou, eu gravo ele na segunda posição que estava vazia, né? Ou seja, a primeira que está vazia depois da preenchida. E aí, mais um aluno, a primeira que está vazia depois da que está preenchida. Então, eu vou seguindo uma ordem. E por que que isso é importante? Para não criar lacunas. Porque senão o meu cadastro, ele pode ficar assim, eu tenho um aluno cadastrado na primeira posição do array, lá na última posição do array, numa posição intermediária, em qualquer ponto, e tenho lacunas e buracos. E esses buracos, para você localizar e identificar, é um trabalho gigantesco. Mas dá para a gente fazer, porque a gente viu que existe a possibilidade da gente manipular isso daí através, né, por exemplo, de testar se aquela posição é nula. Eu posso testar. Se aquela posição for nula,
Quer dizer, então, que em uma das 10 posições possíveis de um curso, se ela tiver nula, ela está disponível para que eu coloque um aluno. Quando eu passar por todo o processo e não identificar nenhuma posição nula, eu entendi, então, que o meu curso está lotado. Eu fechei uma turma. Ó, que legal. Então, se eu encher isso daí, cheguei no final, quer dizer que eu lotei uma turma. Ah, mas eu tenho mais um aluno. Não tenho, não dá para colocar. Eu tenho que colocar ele numa nova ocorrência desse curso. Mas nessa ocorrência, 10 lotou, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Se eu não tiver esse controle, o cara pode colocar em qualquer lugar. E isso daí pode dar um problema mais grave de manipulação de dados para a gente entender e procurar as posições vazias. Eu estou falando 10, mas já pensou em algo que fosse maior, 10 mil, 10 milhões, para você achar uma posição vazia? Não é muito mais fácil você ir na última posição preenchida mais um? Eu acho que é muito mais fácil, né? Você ir direto nas posições e preencher isso daí. Então, com base nessa ideia, eu vou tirar a visibilidade packed default e vou rebaixar ela para private. Nesse momento que eu reduzo ela para private, a gente tem um problema. Porque agora eu não consigo acessar diretamente esse cara. E isso é sim um problema. E eu tenho um problema maior, porque eu não consigo acessar esse cara, eu não sei qual que é o total de elementos que ele tem. Porque para pegar o tamanho dele, eu vou precisar criar um método que me retorne o tamanho dele. Se eu não criar um método para me retornar o tamanho dele, não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer nada. Então, para pegar esse cara daqui, seria legal eu ter noção do tamanho. Então, para ter o tamanho, eu vou precisar de um método. E aí, isso aí é muito normal. Por exemplo, se você estiver utilizando a classe ArrayList, ela tem um ponto size. O ponto size devolve o tamanho do ArrayList. Então, ela devolve o tamanho do ArrayList. Então, é normal. Então, não estranhe. Mas, olha só, eu preciso, né? Eu acho que eu não vou usar esse cara aqui, não vou usar construtor, não há necessidade de usar, nem de declarar o construtor, mas eu preciso ter a possibilidade agora de adicionar novos alunos. O que acontece nesse momento? Para que eu possa fazer isso, eu preciso poder adicionar alunos e adicionar uma descrição. Vou fazer aqui uma coisa clara, né? Então, a gente sabe disso daqui. Void set descrição. Então, eu estou criando uma descrição. Então, eu posso vir aqui e fazer lá, string descrição, e aí eu vou colocar lá, sei lá, vou falar this ponto descrição, recebe a descrição. Fechou. Meu, se eu estou fazendo um set para esse cara, eu vou ter que, então, entender que o set é para colocar valor dentro da descrição. Eu preciso fazer um set para o aluno. Só que eu não quero receber um array, eu quero receber um aluno por vez. Então, eu posso fazer um set aluno? Posso. Ou um adiciona aluno. Também fica bonito o nome, né? Fazer um adiciona aluno. E aí eu poderia construir, então, aqui um public void, por enquanto, adiciona aluno. Então, a gente pode fazer um adiciona aluno. Bom, a gente entende que o adiciona aluno, ele vai receber como entrada um novo aluno. Então, a gente vai receber aqui um aluno. E aí, o que acontece? Recebi um aluno. O que eu faço com esse aluno? Eu preciso colocar esse aluno dentro do meu array. Aonde? Pô, eu posso colocar na primeira posição vazia, né? Eu posso procurar a primeira posição vazia e eu coloco meu aluno lá. Então, primeira coisa que eu vou imaginar é, vou colocar um aluno na primeira posição que estiver vazia. A primeira posição que estiver vazia, eu vou tochar um aluno lá dentro. Perfeitíssima ideia. Vou fazer isso então. Vamos fazer o esquema de adicionar um aluno em uma posição vazia.
Como que eu descubro se uma posição está vazia? Bem, para descobrir se uma posição está vazia, o que eu preciso fazer? Eu preciso varrer o meu array. Então, a gente sabe que tem o for each e o for convencional. Vamos tentar aqui com o for each para ver o que a gente vai ter de problema ou de facilidade, né? Então, eu vou fazer aqui aluno A em alunos, e aí eu posso testar if A igual a null. Se for igual a nulo, eu falo que A vai receber aluno. Né? Posso fazer isso daí. E aí você fala, perfeito. Se a posição que eu estou iterando ela é nula, eu recebo aluno. Eu coloco esse aluno naquela posição nula. Ele preenche, ele deixa de ser nulo e ele passa a ser aluno. Ele tem um objeto instanciado ali. Show de bola. Eu já tenho esse cara aqui, então. Ele já está compilável, né? Vamos testar esse curso daqui. Eu vou fazer um usa curso para a gente testar esse cara e a gente ver o que acontece. Usa curso, dentro dos nossos arquivos, lista array. Vamos lá, apaga o que é desnecessário por enquanto. Maravilha. Olha lá, a gente já tem uma classe para testar. Como que eu vou testar isso daqui? Bem, eu preciso criar um curso, né? Então, eu vou fazer lá o curso. Chamar lá de curso 1. Melhor, né? Chamar de C1 apenas, para ficar pequenininho. Igual a new curso. Aí você pode falar para mim, Cristóvão, você não declarou o construtor. Se você for lá na nossa classe curso, você vai ver que realmente eu não declarei o construtor. Quando eu não declaro o construtor, nós temos um construtor padrão. Como que é o construtor padrão? Nome da classe, abre e fecha parênteses sem nenhum código. Beleza, é isso que eu vou ter aqui. Quando eu faço isso, eu tenho esse C1 declarado. Esse C1, então, ele vai ter aqui um atributo descrição e vai ter um atributo alunos, que eu vou ter que chamar para colocar uma descrição, set descrição, e eu vou ter que chamar o adiciona aluno para colocar um aluno. Beleza? Perfeito. Então, é essa a ideia. Eu quero fazer isso daí. Só que eu não tenho como mostrar. Para que eu possa mostrar, já facilitar a nossa vida, obviamente eu vou chamar lá um @override e vou fazer um toString, public string to string. E aí, beleza. Agora eu vou montar a minha string aqui. Eu tenho que retornar uma string. Então, é nesse momento que eu vou retornar uma string. O que eu preciso retornar? Eu queria mostrar o nome do curso e a lista dos alunos, né? Então, vou retornar lá o nome do curso mais a lista dos alunos. Como o toString, ele devolve para a gente uma string, e eu vou ter que iterar um array, eu vou criar uma variável para pegar esse retorno aí que eu estou querendo devolver, né? Essa montagem, essa saída, e vou fazer aqui. Montar ela toda e devolvo ela. Então, string saída igual. Eu já vou começar com a ideia aqui. Eu já vou colocar nessa linha, eu já vou colocar aqui curso, né? Então, eu já vou colocar aqui. Fazer assim, curso. Descrição. Tá aí. O curso com a descrição dele. E aí, ao final desse cara, eu vou colocar um /n também. Adicionei um /n para ele pular de linha. E aí, então, ele já está na linha de baixo. No final, eu vou devolver a saída. Né? Vou retornar a saída. Pronto. Só que aí eu vou ter que fazer um laço e vou ter que pegar todo mundo e vou mostrar.
Bom, para pegar todo mundo a gente já viu, né? A gente já tem aqui um forzinho para iterar todo mundo, então beleza, a gente sabe que vai ser algo similar a isso daqui. Vou ter que iterar todo mundo. Então, para cada aluno em alunos, eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou pegar e adicionar. Vou adicionar aqui o aluno mais barra N, fechou. E por que que isso daqui funciona, né? Por que que isso daqui funcionaria? Bem, funciona porque, na verdade, quando eu estou chamando isso daqui, implicitamente ele está chamando isso aqui ponto toString. Lembra? Método mágico que a gente tem lá, o toString, converte objeto para string, né? Então, beleza, isso aqui deve funcionar. Fiz esse processo, no final deve dar muito certo ali, né? Então, bacana, e a gente vai fazer esse negócio aqui. Compilou, não há erros, vamos ver. Tenho esse cara, vou imprimir system.out.println e eu quero imprimir aqui primeira execução, só para a gente ir acompanhando, né? Vou imprimir aqui o C1. É isso que eu quero. Compilou, rodou, olha só que legal. Ele mostrou aqui que o curso ele está com a descrição nula, não tem nenhuma descrição, e todas as 10 vagas estão nulas, não estão preenchidas. Show! Então, vou colocar agora uma descrição, então, curso 1.7, descrição. Então, vou adicionar uma descrição para o meu curso. Artes culinárias para solteiros na pandemia. Artes culinárias para solteiros na pandemia. Beleza, além disso daí, então, adicionei aqui um curso, vou colocar uma descrição para o curso, vou adicionar um aluno. C1 ponto. Adiciona aluno. E aí eu posso criar um aluno e fazer isso daí. Antes de fazer isso aqui, eu posso vir e criar um aluno. Então, vou criar um aluno aqui. Aluno Joséverson igual a um novo aluno Joséverson da Silva. E aí eu posso vir aqui e passar o Joséverson. Show de bola, né? Posso passar o Joséverson aqui. E aí, depois que eu passei o Joséverson, então aqui eu declarei um aluno e passei ele como parâmetro, adicionei ele, eu vou imprimir para a gente ver. Então, eu vou colocar aqui uma segunda impressão. Então, aqui é o 2 para a gente ver o que acontece. Compilou, tá tudo certo, não deu erro, rodou. Quando eu faço isso daí, olha aqui bonitinho. Você mostrou o nome, beleza, mas ele não adicionou, né? Ficou esquisito. Ele não adicionou. Vamos ver o porquê que ele não adicionou. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu estou passando, esse cara é do tipo aluno, então ele vai cair aqui. Então ele caiu nesse cara. Cadê? Desculpa, no curso. Ele caiu nesse cara aqui. Adiciona aluno. Eu estou iterando alunos e verificando aonde tem algum aluno vazio. É igual ao vazio, eu estou setando isso daqui. O primeiro aluno é igual ao vazio? Não sei, né? Eu vi lá que era, mas será que aqui ele está entrando, está iterando, está dando certo? Isso aqui deu algum erro? Não deu, ficou esquisito. Vou compilar, né? Sei lá, vou colocar uma impressão só para ver se ele entra aqui, né? Vai que funciona, né? Não sei. Vamos testar. Estou escrevendo um texto só para saber aonde que ele está. Esse cara aqui está bonitinho. Vou rodar.
você vê que ele chama o adiciona aluno. Ele chamou o adiciona aluno. E aí depois ele imprimiu. Você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 vazios, 10 nulos. Então, antes de imprimir, ou seja, antes disso daqui, ele chamou e funcionou. E aí? Por que que não está dando certo, né? Por que que ele não está conseguindo imprimir? Vamos continuar aqui, né? Ele chegou nesse ponto. Eu quero ver o primeiro aluno, né? Então, vamos fazer aqui a impressão do aluno. Só para a gente ver esse cara, eu vou colocar aqui, ó. Só para a gente visualizar, né? Só para a gente enxergar aquilo ali. Compilou esse cara. Vamos ver se ele está entrando aqui. Compilou. Vamos lá no curso e vamos rodar. Rodou. Olha só que legal. Ele está chegando, ó. Então, ele está passando por todos. Se ele está passando por todos, será que ele está entrando aqui dentro? Vamos ver se ele está entrando aqui dentro, né? É nulo. Eu falei que é nulo. Quero ver se ele está entrando, né? Se ele vai imprimir o é nulo. E aí você viu, é nulo. Ele está entrando dentro do if. Aí você fala assim, bom, eu estou atribuindo alguém para o A. Deveria ter uma atribuição. Vamos verificar, então, como está o A. Depois dessa atribuição, eu queria saber como que ficou o A. Só que além do A, antes de atribuir, eu quero descobrir como que está o aluno. Então, eu vou colocar aqui aluno, para ele imprimir, e o A, para ele imprimir. E vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Compilou. Vamos lá no outro e vamos ver. Rodando. Aí, eu adoro essa parte. Aí, olha só que legal. Ele testou, é nulo. Aí, beleza. Ele testou que é nulo. Ele pegou e fez o quê? O aluno vale José Everson da Silva. Aí ele atribuiu aluno para o A. Aí ele pegou, testou, a próxima posição é nula, ele atribuiu, 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 mas ele ainda está mostrando vazio aqui. Olha lá o que está acontecendo. Você está iterando aqui, ó. Você está passando pelo array de alunos. Está certo, você está pegando um aluno novo aqui, é uma variável criada. Aí, essa saída iterada aqui está esquisita, não está funcionando. Eu vou te fazer um conselho, né? E aí um conselho de amiguinho. Se você achou uma posição, conseguiu atribuir, será que eu preciso continuar atribuindo? Eu vou tentar dar um return aqui. Como ele é void, eu posso dar um return para, se ele entrou, ele sair. E aí só teria que ter uma vez, beleza? Return. Estou voltando. Acompanha aí, ó. Vou executar. Agora ele fez uma vez e ainda não está aparecendo. E aí não aparece. E aí você fala, meu Deus, não aparece. Aí eu falo, sim, ele não vai aparecer ainda. Se você trocar esse cara daqui, então você está usando um for each. Se você jogar um for convencional, então vamos jogar lá
Por exemplo, int i começando em 0 e menor que alunos, ponto, seu tamanho. Ele é um array, então é sem abre e fecha. E mais. Agora eu estou usando o forzão convencional. O que eu vou ter que testar aqui? Se alunos na referência de i for igual a nulo, eu vou fazer esse passo. Então, aqui só mudou esse detalhe, ó. Então, estou colocando aqui, ó, alunos na referência de i. Beleza? Então, aonde é A, vai receber isso daí. Onde é A, vai receber isso. Só mudei isso. Vou até comentar o return para você ver. Comentei. Compila. Cadê? Alunos. Né? Alunos e alunos. Beleza. O array se chama alunos. Se eu for lá e executar esse cara, olha só a diferença. Aí você fala para mim, mas não é a mesma coisa? Eu falo, quase. Quase a mesma coisa. O problema de usar um for each é que aí é orientação objeto na veia, né? Você está redeclarando a mesma variável de referência. Quando você redeclara ela, ele está pegando o valor nulo. Logo, todo mundo está pegando o valor nulo de volta. Eu perco isso daí cada vez que eu volto, eu estou mudando a variável que está imprimindo o valor. E ele não consegue alterar o valor no final. Então, é uma característica que eu vejo que, às vezes, o for each é muito legal, mas quebra a perna da gente. Então, para você ver, ele vai fazer isso daqui. O correto é justamente isso. Como eu achei uma posição vazia, eu inseri o José Everson na posição vazia, ele continuou. E ele não tinha que continuar, ele tinha que parar. Achou uma posição vazia, para. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai parar. Então a gente vai dar um return aqui. Só para limpar isso daqui, né? Para que isso não aconteça, vou tirar esses caras. Você vai ver que vai ficar códigozinho limpo, né? Mais bonitinho para enxergar. Ele vai fazer isso daqui. Então, é legal, às vezes, isso aí eu gosto, porque a gente gosta muito, acha bonito usar um for each, mas não é sempre que é funcional e às vezes pode acabar te dando uma dor de cabeça até você chegar na solução. Esse é o código, eu estou passando por todo mundo, procuro uma posição vazia, eu insiro. Compilou, rodou, e olha lá que bonitinho. Compila e executa o outro, né? Executa o outro. Olha lá que bonitinho. Ele inseriu. Então, estava todo mundo vazio, agora eu inseri um aluno. Eu posso inserir mais alunos, então eu posso vir aqui e inserir mais alunos. Então, eu vou inserir alunos. Vou fazer mais uma inserção. Por exemplo, vou fazer agora através de uma chamada anônima, para não precisar ficar criando objeto, né? Igual a new aluno, e aí eu vou passar o nome do aluno. Albertino. E aí vou mostrar esse cara daqui para ver se realmente foi inserido o Albertino. Então essa aqui é a nossa terceira execução, né? Compilando, olha só que legal. Rodando, ele está inserindo. Muito joia, né? Ele consegue inserir numa boa. É um processo muito bacana, ele vai passando e vai localizando, né? E aí a gente pode ver, tentar colocar várias inserções, colocar várias inserções e a gente vai ver que a gente vai conseguir lotar esse cara. Então, por exemplo, só para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui 3, só para a gente poder testar. Então, 3. Vou inserir, então, mais uma pessoa. Então, vou fazer aqui a inserção de mais uma pessoa. Mudei minha quantidade de alunos para 3. Load. E aí a gente vai imprimir esse cara.
Beleza, compilou, rodou, e aí você vai ver que a gente inseriu, a gente está conseguindo, então, manipular um array com um atributo, né? E aí fica bem legal, e a gente já vem conversando há bastante tempo sobre isso daí, né? Desde POO, a gente vê essa manipulação, e aqui, ó, ficou bacaninha para você entender. E agora, se eu quiser adicionar mais um, então vou tentar aqui adicionar o Dionésio, e aí aqui seria, né, minha quinta chamada. Se você for ver, a gente adicionou José Everson, Albertino, Claude, tem 3. Na hora que a gente tentar inserir o Dionésio, é o quarto. O nosso array, nesse momento, está com tamanho 3. Então, esses 3 lotaram. Esse daqui vai acontecer o quê, né? É a minha pergunta. O que vai rolar com o Dionésio quando eu tentar inserir? Pilou, rodou. Olha lá. Você não sabe, né? Esse é um problema. Isso aí é um problema. Então, quando você não sabe, é um problema. Porque eu vou tentar inserir e ele não deu mensagem de erro. E a gente vai ter que tratar isso daí, então. Então, para quando estiver lotado, eu tenho que saber quando lotou. Eu preciso entender quando lotou. Então, o próximo passo vai ser a gente tratar esse quando lotar, né? Quando eu não tiver mais espaço para inserir. Beleza?